Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 18, da palavra do Senhor. Nessa noite, Deus tem algo muito especial para que eu e você, nessa rede da família, venhamos aprender aquilo que Ele deseja ministrar, para que possamos colocar em prática na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, para alcançarmos sucesso. Tá certo? Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o versículo 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, ou que significa adivinhador, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Diga comigo: rejeitando o que contamina. Vire para a pessoa do seu lado e diga: você deve rejeitar em toda a tua vida aquilo que contaminará a sua alma. Amém, queridos? Essa passagem da Bíblia, ela tem uma linguagem muito maravilhosa. Algumas palavras, talvez você, como eu também, fiquei muito surpreso. Eu estou estudando o livro de Deuteronômio, eu estou no capítulo 18. Eu estou estudando esse livro. Esse mês de dezembro e para agora janeiro, eu tirei o livro de Deuteronômio para estudá-lo. Eu já li várias vezes Deuteronômio, mas esse período eu separei, eu e Deus, para estudá-lo, e eu estou sendo ministrado de uma maneira diferente. A Bíblia diz que a vontade de Deus para Israel era que Israel viesse ser modelo entre as nações, modelo de um povo que adorava o seu Deus verdadeiramente, de coração, sem estar no meio daquilo que contaminasse a sua imagem, a sua vida, a sua santidade, para atrapalhar a sua comunhão com Deus. O desejo de Deus para Israel, queridos, para a família chamada Israel, era que eles viessem, voltasse o coração deles totalmente para Deus. O Senhor, Ele fala através de Moisés que a terra que Deus deu a Israel era uma terra de promessa. Só que essa terra já habitava pessoas, e essas pessoas, elas precisavam ser resgatadas, e o resgate delas vinha através de uma nação que era Israel, que Deus escolheu, através da sua comunhão, da sua vida com Deus. Então Deus dá uma advertência a Israel através de Moisés. Rejeitar aquilo que contamina a nossa alma significa ser a pessoa que irá abrir portas para que outras pessoas venham também ser limpas na alma. Não aceitar a contaminação da terra física, pecaminosa, significa ser a porta que Deus abrirá nós, para as pessoas passarem e terem uma nova vida. O Senhor, Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim achará pastagem. Então, se Ele é a porta, eu também, eu e você somos, quando nós vivemos a vontade dEle. O Senhor, Ele está dizendo no versículo 9, dando uma advertência: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der. Olha aqui para mim, queridos. Antes de Deus dar a terra, Ele dá a instrução para que o povo não viesse pecar. É isso que eu e você precisamos aprender. Deus tem coisas extraordinárias para nos dar esse ano de 2014. São coisas que nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e o nosso coração não sentiu, mas eles sentirão, verão e ouvirão
promessa desse novo ano que a gente está vivendo. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Mas ele nos adverte que esse ano também se levantarão coisas para tentar nos roubar essas promessas. Não deixar ser contaminado pelas coisas do inimigo. É dizer a Deus: Senhor, a minha vida hoje é tua. Quem comanda a minha vida és tu, não é eu. Quando eu não tinha o Senhor, eu tomava minhas decisões e quebrava muitas vezes minha cara. Mas hoje eu não quero mais isso. Eu quero hoje ser direcionado por ti, para eu ter uma vida de sucesso, para eu ser modelo, para eu ser exemplo para aqueles que me conhecem, para aqueles que esperam um milagre através de alguém. Tem pessoas, querido, que nos observam todo dia. Tem pessoas que nos observam todos os dias. E ela nos vê como pessoas diferentes, porque elas sabem que nós somos o Senhor, porque elas sabem que toda semana nós vamos à igreja, porque elas sabem que a nossa linguagem não é mais a mesma, o nosso comportamento, as nossas atitudes são diferentes daquilo que fazíamos antes de Cristo. Jesus, o Senhor aqui está dizendo ao povo de Israel que eles viessem fazer uma análise da sua vida, porque eles tinham saído de uma terra que levou a alma deles a uma escravidão. E toda escravidão, ela traz sofrimento, ela traz humilhação. E uma alma sofrida, humilhada, é uma alma que é difícil se relacionar com a multidão e principalmente com Deus. É uma alma que entra no ostracismo. É uma alma que fica fechada, é uma alma que não tem sonhos, metas, não tem foco em lugar nenhum, só tem uma direção, uma vida de solidão, e acha que aquilo será a última coisa da sua vida. Deus estava dizendo através de Moisés a Israel, a essa mega família, que ele tinha uma terra boa para eles, mas dessa terra eles precisavam guerrear. Não era de qualquer maneira que eles iam adquirir essa terra de promessa. Eles tinham que fazer algo. E para eles conquistarem essa terra, eles precisavam ser vigilantes. Eles precisariam ter sabedoria. Eles precisariam ter discernimento. Eles precisariam ter direção daquele pela qual o Senhor estava usando na terra e pelo próprio Deus que era de Israel. Que o povo entendesse, que Jerusalém entendesse que ele era o foco, o centro do coração, que deveria estar no coração do povo. Mas tudo aquilo que contamina a nossa alma nos leva para longe da presença de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação do homem para com Deus. Pecado, que significa aquilo que me contamina. E aqui na leitura Deus está falando que nessa terra pela qual o Senhor tinha preparado, havia obstáculos e provações que eles iriam passar para serem aprovados. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: todo líder que é provado por Deus, ele precisa entender que a provação é um treinamento para capacitá-lo para ser aprovado. Se Deus me permite passar por uma prova, é porque Ele quer me aprovar. Todas as pessoas que passam por uma prova é porque elas foram separadas para serem aprovadas. Eu fico com essa palavra, porque Deus não prova ninguém por acaso. No mesmo livro de Deuteronômio diz, no capítulo 8, que o Senhor fala assim: eu te afligi, te deixei ter fome, para saber o que procederia no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Sabe algo assim tão tremendo que Deus ele fala na sua palavra? Porque quando eu sou provado, eu vou entender e ver quem eu estou, ou quem eu sou naquele momento, o que procederá de mim. Então a Bíblia fala aqui alguns exemplos, e Deus ele nos dá dicas para nós nesse ano de 2014.
nesse ano de 2014 não venhamos ser enganados, para que esse engano maligno venha nos roubar. Como Deus falou para Israel: eu vou te dar uma terra boa que eu prometi, mas no meio dessa terra vai haver inimigos, porque não se conquista o território de qualquer maneira. Para eu e você comprar uma roupa nova, a gente tem que ter o quê na mão? Então é o preço. Para eu comer e você precisa de dinheiro. Sim ou não? Hoje a sociedade humana, ela visa mais e dá mais crédito a pessoas que têm. As que não têm, deixa de lado. É a visão humana. Mas o desejo de Deus é mesmo aqueles que não têm, Ele deseja transformá-los para pessoas que têm. Porque é uma promessa na Bíblia que diz que Deus vai tirar do ímpio e vai dar para o justo. Aleluia. E o que é a palavra ímpio? É aquele que pratica iniquidade, aquele que está numa vida de pecado. Então nós precisamos entender que como povo de Deus precisaremos estar distantes dessa armadilha do inimigo. E Deus vai falando, acompanha comigo aí, ó. Olha no versículo 10. Olha o que Deus fala para o povo de Israel. Ele diz no versículo 10: rejeitando o que contamina. Por que Deus dizia isso? Para fazer com que Israel fosse modelo. Mas Deus estava orientando Israel a não errarem, porque uma coisa é eu errar sem saber, outra coisa é eu errar sabendo. Então Deus estava informando a Israel antes deles entrarem na terra pela qual Ele queria entregar. Aí ele diz aqui, ó: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Sabe que pessoas eram essas? Pessoas que ofereciam seus filhos a deuses no fogo. Satanás, ele tem o desejo na sua alma maligna destruir a família, destruir a geração futura. Deus estava dizendo a Israel: vocês vão entrar em uma terra onde há pessoas que fazem abominações diante de mim e que fazem com que aqueles que eu gero sejam vítimas ou sejam sacrifício a demônios. Naquela terra pela qual Israel ia entrar e ia receber, eles precisavam guerrear contra essas coisas que contaminavam eles. Porque a Bíblia diz que havia povos que não só apenas sacrificavam seus filhos aos deuses, como um dos deuses que era Moloque. Os pais que adoravam esse deus chamado Moloque, que fala, muita gente fala Moleque. A palavra moleque vem do deus Moloque. Deus Moloque era aquele Deus que os povos adoravam ele, aí pegavam seus filhos e jogavam no fogo, oferecendo a Moloque para que Moloque viesse abençoá-los. Abominação aos olhos de Deus. Então Deus está falando para eles aqui: no meio de vocês, olha o que diz aí no versículo 10: não se achará entre ti. Tem uma coisa, queridos, eles iam viver no meio desse povo, eles tinham que entrar no meio do povo. Mas o fato de Deus dizer assim: não se achará entre ti, quem faça, significa pessoas, judeus, que iriam talvez correr o risco de serem influenciados por essas pessoas que faziam essa abominação aos olhos de Deus, em linguagem dizendo assim: eu ofereço meu filho também, porque eu ofereci o meu filho para esse meu Deus, e ele fez isso para mim, então oferece. Deus sabia que no meio de Israel havia pessoas fracas de mentalidade, porque elas não tinham verdadeiramente aliança com Ele. O Senhor, Ele é tão lindo que Ele adverte. O que é a palavra exortação? Tem muita gente que tem medo dessa palavra. Pastor me exortou, Deus não aceita o nosso sendo exortado. Tem gente que pensa que exortação é algo bicho papão. A palavra exortação significa advertência, advertir. Deus estava exortando Israel, advertindo Israel, porque
que pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Trazendo para os nossos dias, você que trabalha, lá onde você trabalha, eu sei, glória a Deus, porque não tem pessoas que fazem isso, que oferecem seus filhos no fogo, mas tem pessoas que não têm temor de Deus na sua vida. São pessoas que para elas não tem nada a ver. Se uma pessoa está indo a pior, o problema é dela. Tem uns que até ainda jogam no fogo, com palavras, atitudes, puxar o tapete para subir de carro, mentir, falar uma coisa, sabe? Então são obstáculos que nós vivemos na vida, e isso nos tira do foco de Deus, quando nós nos influenciamos por isso, somos influenciados por isso. Aí ele diz aí, ó, continua o versículo 10, nem adivinhador. Você sabe o que é esse adivinhador? Pessoas que adivinham. Abra sua Bíblia aí para você ler. 1 Crônicas, abra sua Bíblia, 1 Crônicas capítulo 10. Sobre adivinhador. Um homem que buscou uma adivinha. E olha o que aconteceu com ele. Significa que adivinhação não é de Deus, não é de Deus. 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13. Quem achou que glória a Deus? Olha o destino da pessoa que busca adivinhadores. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, ou uma adivinha. Sabe o que o rei Saul fez, queridos? Queria saber o que Samuel tinha a falar. Samuel já tinha morrido. Samuel, como profeta, já era morto. O 14º juiz do livro de Juízes foi para os braços do Senhor. E aí a Bíblia diz que Saul, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem a vontade de Deus, Saul fazendo coisa errada, e aí ele, está fazendo coisa errada, sem a direção, um foco embaçado, uma visão embaçada, ele vai, cai na cilada do adivinhador. E a Bíblia diz que ele busca uma adivinha, vai na gruta da adivinha, olha para ela, e a Bíblia diz que Samuel, que não era ele, era um espírito maligno, que se materializou na imagem de Samuel, vinha de baixo, sobe e começa a falar com Saul. O Senhor, ele está dizendo para mim, para você, querido, como ele disse a pessoa, ao povo de Israel no passado, no meio desse povo tem muito adivinhador. Vamos adivinhar, é o agoeiro. Agoreiro. Um adivinhador é um agoreiro. O que é isso, pastor? Vamos já falar sobre isso. Está na Bíblia. Deus fala na Bíblia sobre isso. E aí ele diz: primeiro, Israel, você tem que atentar. Não tenha entre vós pessoas que jogam seus filhos no fogo. Segundo, que pessoas não se relacionem ou não sejam adivinhadores. Adivinhação não é de Deus. Continua o versículo 10. Nem prognosticador. Você sabe o que significa essa palavra? Alguém pode me dizer o que significa essa palavra? Prognosticador é aquela pessoa que faz previsão do que vai acontecer. Você sabia que tem crente que vai no jornal, mas quando compra o jornal, vou ver o que é que meu signo está dizendo. Vamos ver. Olha o que está falando. Não, porque o meu é Sagitário, eu sou de novembro a dezembro. Não, eu sou. É isso.
é enganado por prognosticadores. Astros, vamos ver o que os astros falam. São amoreiros. Então Deus está falando para eles. Tem gente que está na igreja que faz isso, irmão. Compra revista de signos. Vai na livraria ou na banca de revista. É isso aí. Vamos ver o que os astros falam. Vamos ver o que quer dizer que aquela estrela está ali no ponto daquela outra. Está me dizendo uma coisa. Jura, pastor, não faz o pedido. Faz o pedido, não faz. Vira para a pessoa do seu lado e diga, não seja enganado pelas armadilhas de Satanás. Vamos lá. Versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. 2. Nem prognosticador. 3. Agora vem o próximo. Nem necromante. Que significa adivinhador também. Mas o que é o necromante? Porque o adivinhador, queridos, ele tudo tem a ver. Então o necromante, ele é aquele tipo de pessoa, e isso existe muito na igreja. Existe muito necromante. Pastor, só está vendo o vídeo, o filho do vídeo, só está vendo aquele filme lá, os necromantes. Necromantes, não tem nada a ver com isso. São pessoas enganadas por Satanás. E essas pessoas, elas são ferramentas malignas para tirar a pessoa do foco de Cristo. Tem muito bem isso. Tem gente que usa o falar em língua. Aí tem outro que olha para você, fica olhando para você, e olha para você, e olha para você. Eis que eu te digo. Cala a boca, meu irmão, não fala nada. Teve uma vez que uma pessoa disse, eis que eu te digo, te levarei para um lugar que nem eu devo no céu. Misericórdia, como é que Deus vai levar alguém para um lugar que nem ele sabe? E a pessoa que recebeu a revelada, já fez assim. Tem gente que corre atrás de pessoas. Isso é algo muito maligno. E é algo que o diabo utiliza para enganar muita gente. Adivinhação. Vamos lá na frente. Olha o que ele diz aí. Nem feiticeiro. No versículo 10 aí. Nem feiticeiro. O que é feiticeiro? Bruxo. Macumbeiro. Deixa eu uma coisa para vocês, eu já falei isso, vou falar de novo. Uma certa vez uma irmã, conheci há muito tempo, isso foi em 2002. Eu trabalhava num lugar aqui no bairro, aqui na região mesmo, e nós estávamos montando um projeto, e eu estava nesse lugar sozinho, num lugar aberto, era de vidro, mas as pessoas sabiam que nós estávamos trabalhando lá. E essa irmã, sabíamos que ela era da igreja, e era uma tarde, 2 horas da tarde, eu estava no computador fazendo algumas documentações, e aí eu vi a irmã passar no vídeo. Quando ela passou, ela bateu, fez assim, ela queria falar comigo lá de trás, ela já entrou chorando. E aí ela disse assim, pastor, me ajude, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço, o senhor nem imagina para onde eu estou indo. Eu digo, diga para onde você vai. Estou indo no terreiro de macumba, porque eu já orei tanto a Deus, e uma pessoa chegou comigo e disse assim, Deus jamais vai responder a oração, porque tu és uma pecadora. E pastor, eu sei que essa pessoa que falou isso para mim é uma pessoa de oração. Aí eu disse para ela, do diabo, não é de Deus não. Aí ela disse, só não sei nem imagina para onde eu vou, porque é a única solução que eu tenho
Eu digo isso porque eu saí disso. A maioria que sabe disso. Eu saí disso. Minha família saiu disso. E tem pessoas que correm, irmãos, que são cristãos naquele dia. Aí ela sentou. E eu comecei a conversar com ela, pedindo direção do Espírito Santo. Senhor, me dá palavras para arrancar essa semente maligna na alma dessa mulher. Palavra de maldição foi liberada por ela, por pessoas que se diziam ser crentes. Uma família estava sendo destruída por causa disso, porque o casamento dela estava destruído, os filhos estavam soltos, estava tudo se dividindo, estava sozinha, e aí, infelizmente, buscou ajuda na igreja, a igreja virou as costas, e aí naquele dia, ela passou quase a tarde inteira, as pessoas, os outros irmãos chegaram, fizemos uma oração, depois de uma conversa que tivemos, fizemos uma oração, e dias depois, meses depois, soubemos que o casamento dela foi restaurado, os filhos estavam de volta, porque estava tudo espalhado na casa de parente, e tinha filho que não queria mais voltar, porque só havia briga, só havia discussão, só havia problema na casa dela, e aí ela ia tanto à igreja, as pessoas diziam, tu vai tanto à igreja, e não acontece nada na tua vida, aí o diabo usa uma pessoa que era crente, dizendo assim, Deus nunca vai ouvir, e nunca, não está ouvindo, ele já vai me responder a oração. Eu olhei para ela e disse, pois o Senhor, Ele ouve sim, e Deus vai mudar sim a tua história, porque Ele é fiel, e Ele não foi eu que te chamou, foi Deus que te chamou, e se Ele te chamou, Ele te respalda, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, para abençoar. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui para Israel, ei, no meio de ti vai haver feiticeiros, não caia nessa cilada. Se você estiver passando dificuldade, vá para Jesus. Vá para Jesus. Chegou certas vezes na minha vida que eu fui para Jesus. Sabe o que Deus me respondeu? Shhh. Porque tem hora da nossa vida quando a gente está com dificuldade, aí a gente busca Deus. Aí shhh, a resposta do céu é assim. Nós, como ser humano, nós queremos que Deus venha, levante o seu trono, suba no querubim e venha, e relâmpago aqui, a terra se estremece, aí a gente vê aquela luz, vindo assim em nossa direção, aí o Senhor, olhando para nós, nossa renda vai enchendo, aí Ele diz assim, meu filho, esse aqui. Às vezes a gente quer isso, igual o profeta Elias. Deus fala comigo e vê o fogo. E meu velho, não estava vendo, nem tremendo, não, Deus não estava lá. Aí ele ficou triste. Aí a Bíblia diz que não, acalma aí, lá vem o Senhor. Deus é uma coisa para você ver. Não saia do propósito por nada. Por nada. Se alguém tentar vir até você e dizer assim para você, ei, sai da igreja, ei, vai ali, leva ali na rezadeira, leva esse menino para rezar. Não, meu irmão, ora você mesmo, você tem autoridade de Yeshua HaMashiach na sua vida. Aleluia. Se você não se sentir de autoridade, venha para a igreja, vai para a igreja. Eu oro, eu profetizo e eu sei que Deus ouve a minha oração, como também Deus ouve a tua oração. Aleluia. Que negócio de oração é essa? Eu não estou ouvindo, que oração é essa? Eu digo isso, irmão, não sai disso. Eu saí disso. A minha avó fazia muito isso. Quando ela fazia, ela estava dizendo, por caboclo tal, ficar com aquela criança. Que não é caboclo, é demônio. São demônios. E no meio de festa junina, por favor, não fique comendo bombom. Porque eu já vi pessoas possessas a colocar bombom depois de 2 meses depois da festa junina, para fora e dentro. Pessoas que ficaram possessas e era o demônio da menininha e o demônio do menininho. Está repreendido, cabelo no inferno, sai! Ele saiu até bombom inteiro. Feiticeiros, o Senhor está dizendo, muitos se levantarão para lançar maldição contra vocês. Está com dificuldade, meu irmão, corre para Jesus. Está com problema na família, corre para Jesus.
pessoa enganadora. Encantador. O encantador é um tipo de demônio que ilude, que feitiça a pessoa, que seduz a pessoa. Encantador é uma coisa que eu achei interessante, porque a palavra encantador significa também namorador. Sabia disso? Encantador, tem um namorador. Eu sei que aqui dentro não tem esse negócio de namorador, não. Eu tenho visto algumas coisas no Face de gente aqui da igreja. Eu não falei nada. Não sei o que da menininha, não sei o que da minha almocinha, não sei o que da papapá. Aí o cabelo. Esse aí é meu pé. Graças a Deus é muito sério. Pastor, mas eu tenho que namorar. Meu irmão, casado. Um homem casado, mulher com a sua esposa. Aí pode ter. Mas o solteiro, meu irmão, ele levanta essa cara, apaga esse fogo do inferno e vai fazer a vontade de Deus. Aleluia. Tem gente que não tem coragem de lavar nem a cueca. Tem rapaz que não lava nem a cueca. Pega a cueca toda com marca de moto de motocross, assim, meu irmão, um lado do outro. Não tem aquela marca de motocross, meu irmão. Pega a moto motocross já cantou todo o pneu. Já queimou. Diga misericórdia. Aí o cara não tem, o cara é marmanjão. O cara não lava a cueca. Aí chega com a mãe dele, depois sai para ele. Nanai, lava a cueca. Aí quer namorar. A menina também não quer namorar. Não toma nem banho. E olha lá, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer uma comida, não sabe fritar um ovo, misericórdia. Eu tenho namorado para ti, um cinturão aqui, meu irmão, que é algo bonito. Uma vez eu vi uma no Face. Essa pode dizer porque era minha sobrinha. Estou num relacionamento sério. Eu fui atrás, irmão. Eu achei o piano. Eu achei o piano. Um outro moleque. Mandei uma mensagem. Não vou ser que vergonha na sua cara. Meu irmão, cai fora. Olhei para ele, cai fora, minha filha. Você diz que você, na ideia que você tem, você diz que é do altar do Senhor, então preserva a sua imagem. Tenha relacionamento com Cristo. Com Cristo. Eu pego muito no pé dos meus filhos. Eu falo para ele, a linguagem é direta. A linguagem é direta. Não tem coisa não. Falhou, senta aqui, vamos sentar, vamos conversar. Vamos conversar. Até eu já até disse para ele, eu quero a senha, eu quero falar para os pais aqui, você que tem filho aqui. Se o seu filho tem Face, pega a senha. Você que está pela internet agora, nesse YouTube nesse momento, você que tem filho, que tem Face, pega a senha do Face, meu filho, deve ser banana. Vai lá, porque o diabo pode estar se andando com o teu filho, cair na cilada e ser enganado por Satanás. Eu disse para eles, eu disse, ei, cara, negócio aqui. Ei, para com isso. Vamos parar de cobrar. Uma coisa é você fazer sem saber. Outra coisa é você saber fazer. É fazer e saber o que é. Então, encantador, cara que encanta. Namorador, mião. Tem gente que entra na igreja por causa para fazer isso mesmo. Não sabem eles que é um espírito maligno que está operando.
Uma vez eu estava na época, já para passar para outra parte aqui, eu estava num certo lugar, eu estava uma vez numa vigília. Nesse dia, a pastora não foi comigo na época, e eu estava numa vigília, e na vigília que a gente participava, era homem para um lado e mulher para o outro, era a parte só das mulheres e a parte só dos homens. Deu na hora de eu ficar na ponta para segurar a mão de uma irmã. Quando eu segurei a mão da irmã, eu fui para buscar Deus, mas começou a apertar minha mão. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Aí eu olhei para ele, passa para cá. Fica aqui. Eu saí. Ela não sabia que eu era pastor. E o pastor da vigília, na hora lá, depois passou o momento, agora eu quero chamar aqui um amigo nosso, o pastor Cristóvão, para dar uma palavra para ela. E quando eu saí, fui no meio do arraial, eu disse, graça e paz, eu quero dizer, em primeiro lugar, eu quero louvar o meu Deus pela família que Ele me deu, e pela esposa que Ele me deu, e falei o nome dela. Naquela hora eu repreendi o demônio da prostituição, o demônio, o espírito de sedução, que seduz a pessoa ao pecado. No final ela veio, graças a Deus que ela reconheceu, e ela veio e disse, me perdoe, pastor. Me perdoe. Porque eu senti algo ali naquela vez, foi o capeta que fez isso. O diabo. Como já aconteceu com ela também. Com a pastora. Queridos, nós temos tantas experiências, tanto exemplo. Também em um certo lugar, e ela distante de mim por um momento, e o diabo não perde tempo. E quem conhece meu irmão, Michael, estava na vigília naquela época, e o maior profeta, o cara cuspia fogo, meleca de fogo, era tudo que era de fogo, meu irmão, o cara tinha. Era o profeta. Chegou lá com quem? O Michael, meu irmão. Cutucou ele e disse assim, e aí, irmão, como é que você joga? E aí, meu irmão, aquela irmã ali, eu nunca tinha visto aquela irmã não. Aí o Michael disse, é mesmo? Ela é bonita mesmo. Ainda deu corda. Aí o irmão disse para ela, era um certo lugar aqui em Manaus. Aí faz muito tempo isso. Aí ele, o rapaz, o profeta, olhou para o Michael e disse assim, mas será que ela tem compromissado? Aí ele olhou para ela e disse assim, ela tem, mas compromissado não, é marido. E o marido dela era o pastor Cristóvão e era meu irmão. Ele me conhecia, mas não conhecia ela. Era o profeta, ia pregar. Depois que ele soube, quando disseram, cadê o irmão? O irmão já foi embora. Ele falou para o Michael, por favor, não fala nada para o pastor, ele me conhecia. Mas se nós não estivermos vigilantes, querido, nós somos presas fáceis ao inimigo. Então, aqui a Bíblia diz que encantador. O Senhor, Ele fala aqui, ó, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos. Olha só. Tem gente que consulta os mortos. Diz, olha aqui para você, irmão, morreu, não volta mais. Ah, mas eu tive um sonho. É o capeta. É o diabo. Ah, mas eu não é o diabo. Não é a pessoa. É um espírito familiar que vem da imagem da pessoa. Isso é um demônio. E o formato desse demônio é um largato. Você sabia disso? É um largato. É feio. Então, é um espírito. Tem gente que vai consultar os mortos. Vou consultar os mortos. Como Saul fez isso. Saul foi consultar o morto Samuel. Sabe quem veio?
Tiago veio para ele. A Bíblia diz que depois dessa vida segue-se o juízo. Há uma parábola na Bíblia que o Senhor Jesus ensinando e disse uma parábola do rico e de Lázaro pobre. Os dois, um vivia bem, Lázaro vivia pobre. Aí os dois morrem no mesmo dia. Lázaro ia muitas das vezes na porta do rico para comer, o rico desprezava. Morrem os dois. A Bíblia diz, Jesus ensinando, Jesus ele fala, em que quando abriram ambos os olhos, um estava em chamas e o outro estava no seio de Abraão. Lázaro no seio de Abraão e o rico no meio das chamas. A Bíblia diz que o rico olha para o pai Abraão e diz assim: pai Abraão, permita que Lázaro toque o seu dedo na água e pique algo um pouquinho da minha língua, porque eu estou num lugar de tormento. Aí a Bíblia, o Senhor Jesus ensinando e fala que pai Abraão diz: quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Aí o rico em chamas diz para ele: me permites ir à terra para avisar meus familiares sobre isso? Ele diz: não, você não pode ir, porque lá já há profetas, pessoas que pregam. Sabe o que Deus está dizendo? Que há uma vida muito mais real do que eu e você estão vivendo. De quem morre não volta. Morreu, meu irmão. Sabe o juízo? Tem gente que vai consultar o morto. Isso é uma mentira maligna. É demônio. Um espírito familiar. Isso é muito sério, queridos. Olha o que ele diz aí. Olha o que ele diz aí, irmãos. Nem mágico e nem me consulte os mortos. Olha, tem gente que... Olha, irmão, nada contra. Mas eu fico matando. A Bíblia diz que não volta nada. Quando meu pai partiu em 1999, como minha mãe partiu 2 anos antes, começou por ela. Eu já era crente, quer dizer, ela partiu eu não era. 2 dias depois foi enterrada, eu aceitei Jesus. Depois que eu comecei a conhecer a palavra, o ensinamento, uma bela noite eu tive um sonho. Nesse sonho, a imagem da minha mãe veio em um demônio. Era um demônio. Eu digo para você que era demônio porque eu vi o demônio. Porque na minha frente, na hora, e aqui eu quero dizer para você que até no sonho você tem autoridade para repreender. E até no sonho, porque quando nós dormimos, nós entramos no reino do Espírito, numa dimensão espiritual. Sabia disso? Não? Sabe agora. E aí, significa que você e eu também temos autoridade no reino do Espírito. E ela veio para tentar, pelos fatos de eu amá-la muito, porque ela era minha mãe, e ela veio com aqueles sorrisos. Eu olhei, na hora de um momento eu olhei, e a Bíblia veio na minha mente no sonho. E eu olhei para ela e eu repreendi, em nome de Jesus, espírito enganador. Sabe o que ela se transformou? Em uma gata. Uma outra vez, quando meu pai partiu, nunca mais eu tive sonho. Nunca mais. 15 anos se passaram. Outra vez do meu pai, quando ele veio, no sonho, eu sonhando, voltei no sonho, na vida passada, no lugar onde a gente morava, e no sonho tinha alguns parentes meus que já estavam vivos, ainda estão até hoje, e aquele da imagem do meu pai estava sentado numa cadeira de bar olhando para mim. E a minha avó, que já partiu, no sonho ela estava, e ela olhou para mim e dizia: menino, tu não vai pedir bênção do teu pai? E eu olhei para ele, e ele olhou nos meus olhos, eu disse: não, olha irmãos, eu tenho essa experiência. Eu disse, antes de repreender, eu disse: ele não é meu pai.
como se a pele caísse, se derretesse igual uma vela. E o bicho saiu. Nunca mais eu tive isso. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei que meus pais estão na glória. E quem está na glória não volta mais. Como também quem está no inferno não volta mais. Mas a Bíblia diz que o Senhor, orientando Israel, disse, para nós encerrarmos aqui: não sejam enganados por pessoas que consultam os mortos para saber como é que você está. Você está no lugar bom? Como é que está aí? Tu está andando no grama? Ah, é bonito esse lugar. Ei, irmãos, queridos, não vamos sair daqui. Vamos ler a Bíblia. Vire para o seu celular e diga: leia a Bíblia, meu irmão. Vamos ler a Bíblia, querido. Sabe qual é a doutrina dessa igreja? É isso aqui. Bíblia Sagrada. Essa é a doutrina dessa igreja. É você ler a Bíblia. A Bíblia. É você se alimentar dela. É você viver ela. Queridos, façam um propósito com Deus. Ore ao Espírito Santo. Se você ainda não teve a oportunidade de ler a Bíblia toda, não queira só ler ela. Queira ler para vivê-la. Faça um propósito com Deus, Senhor. Eu quero ler a Bíblia. Quando eu leio, eu quero sabedoria, entendimento para entender a tua palavra. Deus vai para vocês, queridos. Só entende a Bíblia quem tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina a fugirmos daquilo que nos contamina. Rejeite o que contamina a sua vida. O diabo, ele luta para roubar as bênçãos da nossa família, as bênçãos da nossa geração futura, através dessas ciladas malignas. E nessa noite o Senhor nos trouxe para nos ensinar isso, para que nós venhamos ter êxito em nossa caminhada. Aprenda isso. Eu e você precisamos ter a direção do Senhor para ter sucesso. Deixe Deus comandar a sua vida. Deixe Deus direcionar a sua vida. Deixe o Senhor fazer a vontade dele na sua vida e você vai ver o que ele vai fazer. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Voltando lá para nós encerrarmos, olha só o que o Senhor ele fala. No versículo 15, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Através de Moisés, para encerrar, que antes desse episódio, Israel teve a oportunidade de ver a voz de Deus, ou de ouvir a voz de Deus, lá na subida do monte. E a Bíblia diz que no topo do monte veio-se fogo, relâmpago, terremoto, mas o povo temeu. Detalhe, queridos, para nós encerrarmos aqui. Deus falou para o povo, através de Moisés, que ele queria falar com Israel. Deus falou para Israel: jejue 3 dias. Por 3 dias lavem as vossas vestes. Quem é casado, não coabite com a sua esposa, para serem purificados diante da minha presença. Jejuem todos, crianças, adultos, todos jejuem. E no 3º dia, com vestes lavadas e limpas, estejais no início do monte, eu estarei no alto para falar com eles. E quando Deus quer falar, o povo ficou com medo. E o povo gritou e disse:
Levanta no nosso meio um profeta que fale por nós e que te ouça por nós. Então, amados, tudo aquilo que nos contamina, a alma nos impede de ouvir a voz de Deus, de ver as coisas de Deus, e nos impede de andarmos no lugar e na trilha para qual Deus deseja que venhamos andar. A vontade do Senhor é nos abençoar. Vire para a pessoa do seu lado e diga: a vontade de Deus é abençoar a tua família e a tua vida nesse novo tempo. Posso ouvir glória a Deus? Ele deseja que este ano de 2014 venhamos estar blindados pela sua presença, para que não sejamos alvejados pelas armadilhas satânicas. Toda seta, todo arpão maligno, eu quero profetizar sobre a tua vida que ele não prevalecerá e não vai passar pela proteção de Deus que está sobre a sua vida. Nenhuma contaminação do inferno vai dominar a sua vida, nenhuma bactéria maligna, nenhum parasita